Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho com você a respeito do tratamento do TDAH e se ele pode influenciar na sua criatividade. Olá, sou a Lara de Almeida, seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações assim que eu postar vídeos novos. É uma dúvida que vocês me perguntam, é um medo muitas vezes frequente de alguns pacientes que têm, essa questão da criatividade ou que principalmente trabalham, com questões relacionadas à criatividade, com criação, com arte, enfim. Se quando começar o tratamento, se quando a gente começar a trabalhar as questões relacionadas à rotina, organização, e aí não vai ter mais espaço para esses momentos mais criativos, ou que vai ser mais difícil ter uma espontaneidade em relação à criatividade. Então vamos lá pra gente explicar um pouquinho, Claro, tem uma questão relacionada a medicamentos, que não vou trabalhar aqui nesse vídeo, porque aí é um profissional médico, que é o profissional que está mais capacitado para falar em relação ao medicamento. Então eu vou falar principalmente do tratamento psicológico, e que às vezes é muito comum. Eu trabalho com a teoria comportamental, Então também é muito comum que as pessoas acabem pensando que é uma teoria mais rígida, que não trabalha com questões do inconsciente, então que isso pode trazer prejuízos, enfim, uma série de mitos. Então a primeira coisa que eu quero dizer é que sim, a gente vai trabalhar com questões de rotina, organização, não vai ter essa liberdade tão grande, ou completa em relação ao dia a dia, e que a gente vai ter que organizar um pouquinho, minimamente, esse processo criativo. E a primeira coisa que eu vou falar para vocês é bem importante. Muitos pacientes chegam com essa questão da criatividade, que é super importante. Então, pacientes que trabalham com literatura, moda, artes, música, enfim, eu já sei, a gente sabe que a criatividade é fundamental, que trabalha com marketing, enfim, é fundamental no processo de trabalho. E de jeito nenhum a gente vai ter qualquer ação para que a pessoa se sinta bloqueada em relação a isso. Só que qual que é o problema? Na grande maioria das vezes, essa pessoa, ela tem um problema importante com a produtividade. Então, tem uma criatividade importante, no entanto, não consegue produzir, ou tem tantos pensamentos, não consegue organizar minimamente, e na prática acaba não produzindo. Então, assim, a gente também tem que levar isso em consideração. Tem processos importantes criativos, mas de quantos processos criativos, de quantos pensamentos você tem, você conseguiu organizar minimamente e colocar em prática? Porque tem isso. Então, eu sou extremamente criativa, mas eu não consigo produzir absolutamente nada, ou eu consigo produzir muito pouco, perto do que eu gostaria, perto do que eu entendo como potência, como potencialidade. Isso é um problema enorme. Então, quando a gente vai trabalhar em psicoterapia, a gente vai ter que organizar minimamente um processo ali de rotina, de trabalho no dia a dia. Quando eu digo minimamente, é minimamente mesmo. Não vai ter uma agenda ali engessada com vários horários, que faz isso, faz aquilo. Não é assim que funciona o processo, ou não deveria ser assim. O processo terapêutico, ele tem que ter uma flexibilidade, tem que ter um entendimento ali do profissional que está trabalhando ali no processo e o paciente. Então, assim, entender e valorizar principalmente essa criatividade, esse processo criativo, principalmente o momento de lazer, de prazer. Então, eu trabalho muito com meus pacientes isso. Tem que ser divertido, tem que ser prazeroso também. Só que, além disso, tem que ser produtivo também, Então, por quê? O paciente precisa produzir um material para a universidade, para o trabalho, para um concurso, porque quer que seja, para ele expor aquela arte, expor o trabalho dele. Então, a primeira questão não adianta eu ser extremamente criativo, ter milhares de ideias, depois eu não consigo nem lembrar dessas ideias, eu não anotei em lugar nenhum, foi um pensamento que eu tive em algum momento que depois eu esqueci e que aí já foi atravessado por outros e eu perdi completamente aquele material. Então, minimamente mesmo, a gente vai criar algumas estratégias pontuais para que o paciente possa, de fato, utilizar ou ter o entendimento daquela ideia inicial, daquela primeira ideia, naquele momento, no momento em que ela surge. Porque senão, o que acontece na maioria dos casos? Surgem milhares de ideias, eu me perco naquilo, não me lembro mais, não consegui minimamente organizar, ou anotar, ou colocar em algum lugar, e aquela ideia vai se perder, Então, assim, tem um boom de criatividade, mas quase nada de produtividade. Então, o trabalho, ele tem que ser conduzido com uma certa organização, com pequenas estratégias, com questões pontuais que sempre vão ser avaliadas caso a
acaso com o paciente, né, para ajudar. Então, nesses momentos de brainstorm, vai ter uma listinha, vai ter um gravador ali para ir pelo menos falando para depois recordar. Só que não é para falando para depois recordar, para nunca mais olhar. Aí que estão as diferenças das estratégias, né? A gente vai encontrando algumas possibilidades, coloca em prática, mas depois a gente vai ter que relembrar isso, né? Então, no próprio trabalho psicoterapêutico, se foi combinado que, nesse momento de brainstorm que vai ter que ter, o que vai acontecer, que pode acontecer no momento que você está descansando, relaxando, ou trabalhando, ou se exercitando, enfim, né? A gente não consegue controlar. Se a estratégia for grava essa ideia, a gente também vai ter que ter uma estratégia em algum momento de vamos olhar para esse material todo que você já gravou e como é que a gente vai minimamente organizar. E aí organizar de forma estruturada mesmo, de forma mais burocrática e chata muitas vezes, mas que é importante para que aquilo saia do mundo das ideias, do imaginário, do papel e vá para a vida real, tá? Então, a primeira questão, o trabalho de psicoterapia, principalmente, que a gente trabalha essas questões comportamentais, a gente vai fazer ajustes sim, mas esses ajustes não são podas, então não tenha medo de que eu vou chegar e agora eu vou engessar e agora eu vou ter que seguir aquele horário tudo certinho e eu não vou conseguir mais e aí eu não vou conseguir ser mais criativo. Não é assim que funciona. Se acontecer com alguém ou se aconteceu, não é a maneira correta, não é assim que deve acontecer. Mas isso não quer dizer que a gente não vai ter ali estratégias pontuais, que a gente não vai minimamente pensar numa organização, rever estratégias, enfim, é importante. Então, mais importante do que só ter muitas ideias, do que ser muito, muito criativo, é fazer um uso, né, de fato, real dessa criatividade. Então, assim, o processo de psicoterapia não é, né, e aí principalmente uma psicoterapia que não vai trabalhar com as questões do inconsciente, né, porque a terapia que eu trabalho e também não é a linha mais recomendada, né, então não é a mais efetiva para o tratamento do TDAH, porque a gente precisa dessa estruturação, precisa pensar nessas questões da organização, da rotina, a gente precisa fazer treino cognitivo, então a gente precisa trabalhar para diminuir essa agitação mental. Então esse também às vezes é um medo de que eu não vou poder ficar pensando solto, só pensando, tem que voltar pro aqui e agora, porque a gente vai trabalhar muitas questões voltadas pro treino cognitivo mesmo, para voltar pro aqui e pro agora, e vão ser em momentos pontuais também. Então isso não vai ser o seu dia inteiro, não vai ser o tempo inteiro, a gente vai fazendo isso pensando em estratégias que te beneficiem, que aumente sua produtividade, que melhore sua organização, porém que não cerceie essa criatividade aí, que não te engesse, tá? Então não precisa ter medo. O processo, ele é um processo que é trabalhado pensando aí no momento individual do paciente, tem todo um cuidado, a gente consegue repensar, avaliar o quanto tá confortável ou não para o paciente, alguma estratégia, a gente revê muitas vezes ao longo do processo. Precisa minimamente de organização, estrutura. Isso não significa que a gente vai engessar o paciente, tá muito longe disso, né? A questão é pra gente fazer com que esse paciente consiga ter mais controle da própria vida e tenha mais autonomia, porque se eu consigo controlar meus comportamentos, meus desejos, eu vou podendo ter autonomia. Em que sentido? De que eu não vou fazendo sem pensar e quando eu vi eu já nem sei, aconteceu, passou meu dia, passou o prazo, eu deveria ter entregado a minha obra ou apresentado a minha música, enfim, não consegui fazer porque fiquei refém, às vezes até em alguns momentos, do meu desejo, do meu impulso, né, dos meus comportamentos inadequados. Então, essa rotina, essa organização, os treinos cognitivos vão fazer com que você se estruture melhor, mas não vão cercear a sua criatividade, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e até a próxima.